Vamos ler no Evangelho de João o que Jesus revelou do pensamento do Pai e do pensamento dele em relação à unidade da igreja. Afinal, por que a unidade da igreja foi quebrada? Por que perderam a autoridade do Espírito Santo? Por que há muitas igrejas numa cidade, cada uma com o ministério que deseja, escolhendo na Bíblia o que deve fazer ou o que não deve, sem dar ao Espírito o lugar de honra, o trono? Vamos ler o pensamento de Jesus. Isto não está oculto de ninguém. Todos têm as suas Bíblias nas mãos. Todos podem ler e perceber o que Deus pensa e o que Jesus pensa. João 17, a partir do versículo 20. Jesus está falando com o Pai em oração. E isto revela a sua intimidade e vontade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmito a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Portanto, a igreja está aqui, o Pai está aqui, Jesus está aqui, referindo-se à unidade. E ele especificamente fala de nós, porque ele está orando para todos aqueles que vierem a crer nele por intermédio da palavra de Deus. Ele também está dizendo no versículo 23 do capítulo 17 do Evangelho de João: eu neles, esse neles somos nós a igreja, e tu em mim, Deus em Cristo, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Se o Pai e Cristo são um, então, se temos Cristo, temos o Espírito de Deus, porque eles não se separam. Portanto, a unidade é um princípio, é um limite, é um muro que jamais deveria ter se rompido. Quando a unidade foi perdida, nós perdemos com a quebra da unidade a separação do mundo. Note que no versículo 21, ele diz que a unidade é algo básico para que o mundo creia que tu me enviaste. Quanta incredulidade há por causa da divisão, porque os crentes lutam uns contra os outros. Quanta incredulidade é trazida. E então, poderíamos perguntar, depois de lermos também sobre a unidade em Efésios, capítulo 4, ele diz assim, versículo 1 ao 6. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Portanto, não há motivo para a igreja estar dividida. Mas então por que dividiram e deram nome às igrejas? Porque
a igreja se tornou um negócio particular de cada liderança. Isto não é palavra minha, é o que Pedro profetizou. Vamos ler o que Pedro profetizou na sua segunda carta. A quebra da unidade interessa aos negociantes, aos mercenários. Ele diz no capítulo 2 assim: e muitos seguirão, versículo 2 e 3. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Por que muitos falam mal da igreja hoje? Por causa dos maus exemplos, por causa dos maus líderes, por causa das divisões. Versículo 3. Também movidos por avareza, isto é, desejo de ganhar dinheiro, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Portanto, já está profetizado também o fim destas pessoas. Mas veja que fazer comércio com os crentes, com palavras fictícias. Portanto, é uma ficção, é uma invenção a justificativa da quebra da unidade. Tanto em Efésios como em João 17, Jesus está preservando a unidade. E o exemplo de maior unidade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Medite nestas coisas. Tenha coragem de ler você mesmo a Bíblia. Não deixe que os outros leiam para você. Entenda, ela está em português. Quando Ezequiel recebeu a ordem de Deus para que ele pregasse a palavra da verdade aos filhos de Israel, Deus disse a ele: olha, eu não estou te enviando no meio de um povo de fala difícil ou fala estranha de outra língua. Não, estou te enviando no meio de um povo que entenderá o que você diz. Portanto, a Bíblia está em português e nós podemos ler, olhar no dicionário o que significa. Precisamos compreender e buscar diante do Pai, com toda sinceridade, o conhecimento da verdade. Louvado seja Jesus, que possamos meditar nestas coisas. A vontade de Deus é que todos os que creem sejam um. Lá em João 10, Jesus diz: haverá um só rebanho e um só pastor. Amém.